Luz e paz, meus amigos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Talvez para você já seja madrugada, depende aí do fluxo de cada um, não é? Nós vamos narrar o mito que dá significado aos símbolos que estão contidos nas cartas do naipe de espadas. E esse mito é Orestes e a maldição da casa de Atreu. É um mito que tem personagens familiares, que a gente já viu em filmes de Hollywood, embora, na minha opinião, muito mal retratados. Ok? Pois bem, o naipe de espada diz respeito ao elemento ar, e seu símbolo máximo é a espada de dois gumes. E aí a gente chega lá no as de espadas, olha que magnífico. É a deusa Palas Atenas, tá vendo? Carregando a espada. A deusa Palas Atenas num cenário onde só tem ela, onde ela não sofre a influência de ninguém, onde ela pode fazer suas considerações sem nenhuma interferência, sem nenhuma interrupção. Então ela é senhora do juízo, ela é senhora do elemento ar. Por isso que quando o as de espada sai numa leitura, isso quer dizer que aquela condição pela qual você passa, que é negativa, que parece realmente uma maldição, as coisas não dão certo, não frutificam, não vão para frente, né? As discórdias são constantes, os obstáculos frequentes. Então, você desenvolveu em você o potencial para se libertar daquilo. Porque estando em equilíbrio com o elemento ar, você tem liberdade, desapego, felicidade, quebra de maldições. O elemento ar se ocupa em criar conceitos. Essa é a grande ambiguidade do elemento. Se seus conceitos são baseados em fatos e dados, experiências e considerações verdadeiras e justas, você tem bons conceitos. Mas se seus conceitos são baseados em mentiras, falsidades, omissões, dissimulações, preconceitos, você tem maus conceitos, maldições. E quando o as de espadas sai numa leitura, quer dizer que você desenvolveu o potencial do ar para mudar a condição de uma maldição para um bom caminho, de uma maldição para uma bênção, de uma maldição para a graça, para a felicidade, para a riqueza, para a prosperidade, para a paz, para um relacionamento feliz. Por isso todo mundo fica tão feliz quando sai essa carta. É isso que ela significa. Palas Atenas é a quebradora de maldições. Legal? Bom, narrando a história, ela começa na Frígia, na Lídia, lá na Grécia. Um rei, que era inclusive um semideus, chamado Tântalo, depois de grandes feitos, cria um conceito terrível. Ele acredita que por ter feito grandes coisas, tem a autoridade, o direito de desafiar, de testar o poder dos deuses. Então o que ele faz? Ele mata seu único filho, Pélops, e prepara o filho em um banquete e convida os deuses, para saber se os deuses iam conseguir adivinhar que aquilo ali era seu filho morto. A primeira deusa que chega é Deméter, e ela estava em um período de tristeza, porque era inverno, e no inverno sua filha, que é a sacerdotisa do arcano maior, que é Perséfone, fica lá no submundo, com Hades, e Deméter se entristece. Então ela chega e pega um pedaço da carne e come, que era o ombro de Pélops. Mas quando os outros deuses chegam, eles identificam que aquilo não está normal e interrogam Tântalo. Interrogam severamente e Tântalo confessa: não, eu matei meu filho e preparei ele num banquete para testar a onisciência de vocês. Os deuses se revoltam
e Tântalo atrai uma maldição para ele, chamada de suplício de Tântalo. Como é essa maldição? Tântalo ficava numa água cristalina, a água até cheirava. E sobre ele ficava todo tipo de alimento que ele podia desejar ou que ele podia pensar. Quando ele tinha sede, que ele ia beber da água, a água se esvaía. Quando ele tinha fome e ia comer, os alimentos evaporavam. Então ele estava sempre sedento e faminto. Não fosse só isso, as Erinhas, ninfas da discórdia, ficavam infernizando Tântalo o tempo todo. Então ele estava sedento, faminto e infernizado pela eternidade. Bom, se vocês quiserem saber, o nome das Erinhas são Tisífone, Megera e Alecto. Elas servem a Eris, a deusa da discórdia, e também a Hécate. Legal? Bom, os deuses se reuniram, juntaram seus poderes, ressuscitaram a Pélopes. Pélopes ganha um ombro de marfim, né? Os deuses não são onipotentes, só há um deus onipotente. Onisciente e onipresente, os deuses menores não são. Pélopes fica no Olimpo, ele chega a ter um romance com Poseidon, e aí você exclua o seu preconceito, porque ele não vai te ajudar e nem vai ajudar o mundo. Mas depois ele volta para a Terra. E voltando para a Terra, ele vai para uma cidade chamada de Olímpia. O rei da cidade era Enomal, um grande guerreiro, que tinha uma filha, Hipodâmia. E vivendo na cidade, Pélopes se interessa pela princesa Hipodâmia. E ele faz um amigo, que é inclusive escudeiro do rei Enomal, que era Mirtilo. Ele cuidava das bigas de Enomal. Enomal competia com bigas. Pois bem, Enomal não aprova o relacionamento de Pélopes com Hipodâmia, e isso por dois motivos. O primeiro é que ele tinha interesses na filha, e o segundo é que o oráculo havia dito para ele que o seu genro o mataria. Então ele não queria genro nenhum. Então, para não negar na lata, ele desafia Pélopes para um torneio de bigas. E Pélopes sabia que não tinha nenhuma chance. Mas Pélopes usa o pensamento abstrato para criar um bom conceito. Os deuses são benevolentes. Eu vou orar aos deuses. Os deuses vão me ajudar. E ajudam. Poseidon entrega para Pélopes uma biga que voa, tipo trem-bala, né? Que não fica sobre o trem, ela fica sobre o chão. Então ela não tem a fricção ali com o solo. Ela passa pelos obstáculos de forma mais fácil. Não fosse só isso, Mirtilo sabota a biga do rei. Durante o torneio, Mirtilo, que tinha interesse secreto por Hipodâmia, investe contra a moça. A moça o rejeita e ele desiste, nada acontece. Mas, com o fim do torneio e a morte do rei, Hipodâmia e Pélopes se encontram e ela conta para Pélopes que Mirtilo tinha atentado. Pélopes, então, usa um mau conceito. Vou matar a Mirtilo. Mirtilo se defende e fala, olha, você não precisa me matar, eu não fiz nada. Eu só tentei ver se a moça gostava de mim, se ela queria ficar comigo. Isso não é nada demais, pelo menos nada que mereça a morte. Mas Pélopes já tinha gerado o seu conceito perverso e atrai a maldição, matando seu amigo. Bom, Pélopes e Hipodâmia têm 4 filhos. E aí já aparece um dos personagens da nossa história, Atreu. Então os filhos são Atreus, Alcatos, Piteu e Tiestes. E aí, vocês vão ver um esqueminha bem bacana, para vocês entenderem uma sucessão que acontece aí que é bem complexa para dar continuidade às cartas. Atreu vai para
Argos. E em Argos ele se casa com a princesa, que é Hérope. Então ele se torna rei de Argos. E tem 2 filhos que vocês conhecem, Agamenon e Menelau. Tiestes, o seu irmão, tem um romance secreto com Hérope. Então ele trai o seu irmão e Hérope trai o seu marido. Tiestes e Hérope têm 3 filhos, Egisto, Tântalo e Plístenes. Quando Atreu descobre a maldição, ele captura 2 filhos de Tiestes, que é Tântalo e Plístenes. Egisto ele não consegue capturar porque Egisto estava viajando. Ele mata os rapazes, prepara um banquete com a carne dos rapazes, chama seu irmão, o irmão come os filhos e depois ele condena o irmão à morte. Então Tiestes estava condenado à morte. Quando Egisto, filho de Tiestes, volta, Tiestes pede que Egisto o vingue. Então Egisto fica lá como o personagem que tem que vingar o pai. Agamenon, que é o primogênito de Atreu, se torna o rei de Argos. E Menelau se casa com a rainha de Esparta e se torna rei de Esparta. E o caso de Esparta merece uma explicação. Enquanto a história de Atreu acontecia, lá em Esparta havia um rei, Tíndaro, e uma rainha, que era Leda. Zeus se apaixona por Leda, transforma Leda em um cisne, copula com Leda na forma de cisne. Leda volta a ser mulher. E quando ela dá à luz a 2 ovos. De um dos ovos nascem 2 mortais, Clitemnestra e Castor. De outro ovo nascem 2 semideuses, Helena e Pólux. Helena se torna rainha de Esparta e ela escolhe Menelau. Clitemnestra vai para Argos e se casa com Agamenon. Agamenon e Clitemnestra têm 5 filhos. Orestes, nosso personagem principal, Electra, Efigênia, Efiasa e Crisótemis. Bom, é sabido que Agamenon queria unificar as cidades-estado da Grécia. E para isso, ele precisava conquistar Troia, uma cidade além-mar, protegida por muros muito altos e muito resistentes. Uma cidade inexpugnável, impenetrável. Isso era um grande problema para Agamenon. Então, uma paz havia sido negociada e uma conferência planejada entre os reis de Argos, de Esparta e de Troia. Na conferência foram a rainha e o rei de Argos, a rainha e o rei de Esparta, o rei de Troia, que era Primus, seu filho mais velho, o herói Heitor, e Paris. Nesse momento, a gente precisa falar sobre a história de Troia e Paris, porque vai envolver Helena. O rei Primus recebeu do oráculo uma notícia de que o seu segundo filho, que era Paris, destruiria Troia. Então, ele pede a um camponês que deixe Paris na mata para ser devorado pelos animais. O camponês deixa, mas saindo se arrepende e volta. E Paris estava sendo alimentado por uma ursa. Quando a ursa deixa Paris, ele pega Paris e cuida como seu próprio filho. O rei não ficou sabendo. Paris cresceu forte,
muito inteligente e muito belo. Paris tinha um touro que era a menina dos seus olhos, um touro magnífico. Ia haver um torneio em Troia, um torneio de heróis. E os heróis cavalgando por ali viram o touro de Paris e, sem autorização de Paris, pegaram o touro para ser um dos prêmios do torneio. E Paris queria, porque queria, o touro de volta. Nesse mesmo momento, no Olimpo, acontecia uma festa de comemoração. Zeus comemorando a instalação do universo cósmico, ordenado, não é isso? E ele não convidou para a festa Eris, a deusa da discórdia. Eris coloca em cima da mesa uma maçã de ouro com um bilhete para a mais bela, e ela fez isso para se vingar. Porque a esposa de Zeus, Hera, viu a maçã e o bilhete e falou: é para mim. A filha de Zeus, que é Atenas, vê a maçã e o bilhete e fala: claro que não, é para mim. E Afrodite vê a maçã e o bilhete e fala: vocês duas estão enganadas, é para mim. Bom, Zeus não quer decidir entre sua esposa, sua filha e uma deusa primordial como Afrodite. Então ele chama o mago, Hermes, seu filho, e fala: resolva. E Hermes fica sem saber o que fazer. Mas ele tinha conhecimento do caso de Paris, que queria recuperar o touro. Então ele vai até Paris e fala: olha, você vai decidir uma questão para mim. Você vai entregar essa maçã para a deusa que você achar mais bela. E em troca, eu te levo para dentro do torneio de Troia para você recuperar o seu touro. E aí é a carta dos enamorados dos arcanos maiores, que a gente já descreveu, né? Paris escolhe Afrodite, porque Afrodite lhe oferece a mulher que Paris desejar. E quando lá no congresso Paris vê Helena, ele fica apaixonado, porque Helena era linda, era uma semideusa sensacional. Helena é a rainha do naipe de copas, como nós já vimos. E Paris e Helena fogem para Troia, e Troia dá abrigo, dando motivo a Agamenon e Menelau de invadir Troia. Pois bem, voltemos à história. Agamenon está juntando lá a armada para ir para Troia. E ele decide caçar nos derredores do templo de Ártemis, a deusa Lua. E era proibido. Então Ártemis fica revoltada e pede satisfação a Agamenon. E Agamenon fala: nossa, o que eu posso fazer para me redimir? E ela fala: você vai me entregar sua filha mais bela em sacrifício. E aí Agamenon usa uma mentira, uma falsidade, uma omissão, uma deslealdade para resolver a situação. Ou seja, um mau conceito, uma maldição. Ele manda uma carta para a esposa Clitemnestra, falando que Efigênia, que era sua filha mais jovem e mais bela, ia se casar com Aquiles, que era para mandar a princesa. Bom, ele acreditou que mandariam só a princesa, mas veio a comitiva real inteira, porque afinal a princesa ia se casar com um dos maiores heróis já conhecidos, Aquiles. E quando eles chegam lá não tinha casamento, era sacrifício. Aquiles e os mirmidões se revoltam do lado, a família de Atreus se revolta do outro, e nós chegamos aí, ó, no 2 de espadas. Tá vendo? É a polarização. Então aí uma polarização mostrada que é negativa. Porque Clitemnestra e Agamenon estão se enfrentando, ameaçando o trono de Argos, né? Orestes, que é o herdeiro, que é o príncipe herdeiro,
devia investir contra aquela situação, falando: não, vamos fazer diferente, não vamos brigar, né? Meu pai errou, ele está equivocado, ele vai assumir seu erro, a senhora fique calma, não tome raiva do meu pai. O que é que nós vamos fazer? Vamos evocar a deusa e ver como a gente pode resolver isso de uma outra maneira. Ele tinha que intervir, mas ele fica lá, ó, estático, estagnado, paralisado, ele reage mal a essa polarização. Ele podia ter resolvido o problema ali, mas ele não faz isso, ok? Então é uma polarização negativa. Quando essa carta sai, embora o símbolo seja negativo, ele te dá uma advertência para que você age de forma correta. Diante dos problemas da vida mais ou menos sérios, não fique estático. Pense, reflita, né? Se interponha, intervenha, busque a solução. Seja proativo, legal? E aí você não vai herdar nenhuma maldição, que foi o que aconteceu aqui com Orestes. Pois bem, sucede que Efigênia, para evitar o conflito, fala: não, ninguém precisa lutar. Eu me entrego em sacrifício para Artemis. E Artemis achou aquilo magnífico, né? Um mortal tão fiel assim, tão submisso, tão adorador, se entrega a sacrifício e ela substitui Efigênia por um cervo. Só que ninguém vê. E secretamente ela transporta Efigênia para Táurida, uma cidade mais distante, onde Efigênia se tornou suma sacerdotisa de um templo de Artemis. Bom, Agamenon vai para Troia e a guerra a gente sabe que dura 10 anos. Nesses 10 anos, Orestes é mandado como diplomata para a região da Fócida, onde ele tinha que resolver alguns conflitos, conseguir alguns suprimentos para a guerra, apoio para as forças de Agamenon. E aí a gente pula para a carta 3. A carta 3 é uma comemoração. Bom, é até meio sinistro falar que isso é uma comemoração, mas é porque acontece. Egisto, que tinha jurado vingança para o pai, Tiestes, que foi morto por Atreu, se lembra? A maldição é da casa de Atreu, porque Atreu matou os filhos de Tiestes, Tântalo e Prístines, deu para ele comer, depois matou o irmão. Antes de morrer, o irmão pediu para o filho Egisto para se vingar. Pois é, aquele Egisto se envolve com Clitemnestra, se torna amante de Clitemnestra. E Clitemnestra e Egisto planejam a morte de Agamenon. Então, quando Agamenon volta, eles matam Agamenon. Olha para você ver como a treva trabalha em secreto na sua vida, na vida de todos nós, meu amigo. A Bíblia narra que Satanás anda como um leão, ou seja, sorrateiramente durante o dia ao derredor, vendo quem ele vai devorar nas sombras, né? Na noite. Então você veja bem, um personagem esquecido da história volta para cumprir um intento terrível, uma maldição. Agamenon vence a guerra de Troia e é morto na própria casa, no próprio palácio, pela esposa e pelo amante da esposa, que é Egisto, inclusive seu sobrinho. Legal? E o que o Três de Espadas está falando? Que se você não intervir contra as situações negativas do seu cotidiano, do seu dia a dia, né? Você reflete, você ora, você age na contramão daquilo, você combate treva com luz, acaba comemorando o pior. O pior vem e sucede. Uma carta
complicada quando sai numa leitura. Porque você pode interpretar, bom, essa carta não vai vir porque eu sei que eu tenho que agir corretamente. Então eu mudo essa linha do tempo futuro agindo corretamente e isso não acontece. Isso é uma boa forma de ver a carta. Mas o símbolo é um símbolo de concretização de uma maldição. Beleza? Na carta 4, a gente vê Orestes lá na Fócida. E ele está como embaixador e ele está muito semelhante a Atenas lá no Ars de Espada. Ele está num ambiente onde ele não recebe nenhuma interferência externa, tá vendo? Ele está isolado por colinas, né? O céu está claro, ele tem 4 espadas na frente dele e ele está em condição de meditação, de reflexão. Ele está cogitando, considerando possíveis caminhos, ele está refletindo a respeito de tudo aquilo que aconteceu, né? Inclusive sobre a sua própria atitude de se deixar estagnar por uma situação que se coloca na sua frente, em vez de agir proativamente para resolvê-la. Então, nesse momento, ele está reflexivo, ele está pensativo. Quando essa carta sai, fala isso, que é um momento de introspecção, de você pensar, de você refletir. O potencial do ar te dá a solução para quebrar qualquer maldição, para quebrar qualquer barreira, para mudar qualquer caminho negativo, para alcançar a felicidade. Então, é nessa condição aí, ó, de introspecção, de reflexão, que você consegue manifestar esse poder para achar a solução para os problemas. E aí vem a carta 5. E aí o poderoso Apolo, Deus Sol, com a coroa do Sol, ó, ele se põe diante de Orestes, olha a pequenez de Orestes diante de Apolo. E Apolo exige que a lei seja cumprida, porque o rei foi morto. O filho do rei, que é herdeiro do trono, tem que punir os assassinos do rei, que são a rainha e Egisto. Então, Orestes tem que voltar e tem que condenar à morte a mãe e Egisto, seu tio. Olha para você ver, Orestes, ele ainda está, de certa forma, estático, porque a solução para o problema que ele buscava lhe pareceu naquele momento um tanto difícil. Aquela determinação, aquele limite de agir lhe pareceu complicado, constrangedor, difícil, lhe pareceu opressor. Então você vê que ele está sentadinho no chão, assim, olhando para cima, como uma criança sendo advertida por Apolo. E muitas vezes a gente pensa que está passando por uma situação precária no relacionamento, no trabalho, na vida financeira, né? Nos relacionamentos em geral, com a família, com amigos, com um namorado, com um cônjuge. E aí você reflete, você reflete, você reflete e às vezes a solução que se apresenta na sua frente não é exatamente a que você queria, né? Ela parece difícil, ela parece complicada, ela parece impraticável e a gente fica assim mesmo meio oprimido diante do que a gente tem que fazer. Então o 5 diz isso. Mas aí vem o 6 de espadas. E no 6 de espadas já muda de cenário. Olha para você ver. Aquele Orestes que estava estático, que estava oprimido, e que em outro momento estava interiorizado, agora está numa posição de poder, ó, de comando. Ele está na proa do barco, as 6 espadas estão fincadas no barco, e ele carrega uma túnica de autoridade.
um cinto de autoridade de cor púrpura. Olha para você ver, o cabelo dele está esvoaçante e as ondas vão levando ele parecendo em alta velocidade na direção do que ele tem que fazer. E olha que legal, aquele céu cinza, escuro, parecendo tempestuoso, vai ficando para trás e o céu vai ficando mais claro à medida que Orestes aceita que ele precisa ser proativo, que ele precisa cumprir uma tarefa, que ele precisa agir na direção de resolver um problema. Por mais que ele pareça complicado, difícil, perturbador, ele tem que resolver aquilo. Então, à medida que ele vai aceitando isso, o mundo dele vai ficando mais claro e ele vai ganhando em autoridade, né? Então, o Seis de Espada diz isso, para a gente aceitar que a gente tem que tomar, às vezes, medidas mais sérias, mais enérgicas, mais incisivas, para poder resolver os problemas da vida. E vem o Sete de Espadas. Bom, o Sete de Espadas é uma carta muito interessante, porque Orestes está com a túnica de poder, mas agora ele colocou lá a touca, o capuz sobre a cabeça. As sete espadas estão na sua costa e ele está carregando. Ele estava viajando no 6 de dia. Aqui ele está entrando na cidade à noite, na luz de Essos. Por quê? Porque a noite te permite a furtividade. Então ele está entrando de forma furtiva, com muita sutilidade, com muito cuidado, sem querer chamar atenção. Ele tem que resolver um problema. Ele não quer chamar atenção para si naquele momento. Ok? Não é bacana? E aí vem o 8 de espadas. Orestes cumpre o seu dever como príncipe herdeiro e novo rei de Argos. E ele ordena a morte da sua mãe Clitemnestra e do seu tio Egisto. Bom, ele cumpre a lei de Apolo, né? Ele cumpre seu limite, seu dever, sua determinação. Por outro lado, quem assassina a mãe também atrai para si uma maldição, que são as erinhas, essas ninfas da vingança, da discórdia, Tisífona, Megera e Alecto. Elas começam a infernizar a mente de Orestes. Então, Orestes está de novo naquela condição, né, de estagnação. Poxa, não é possível, eu fiz o que eu tinha que fazer e agora eu estou nesse dilema, agora eu estou infernizado, não estou conseguindo pensar direito, o que eu faço? E muitas vezes, meus queridos, quando a gente toma aquela medida que é assertiva para resolver um problema, a gente fica numa condição mental precária, porque a gente rompe um relacionamento, às vezes a gente deixa um emprego, às vezes a gente inicia um processo judicial, às vezes a gente termina uma amizade que era tóxica. Então, fazer o que é certo, às vezes é doloroso, ok? E aí que está o pensamento abstrato. Immanuel Kant, um filósofo, falava muito sobre isso, que o homem, ele delibera na contramão dos seus desejos. Então, ele delibera a partir de uma boa vontade. E isso, às vezes, o deixa infeliz. Porque a gente já disse, o corrupto deseja o dinheiro do outro e pega o dinheiro. Ele não cogita que aquele dinheiro vai fazer falta na sociedade. Ok? O estrupador também faz a mesma coisa. O ladrão, muitas vezes, a mesma coisa. Mas nós não fazemos isso. A gente delibera na contramão dos nossos desejos. Ok? E Orestes deliberou que ele tinha que cumprir a lei e recuperar
o trono de Argos e condenar a mãe e o tio à morte. E agora, embora ele tenha cumprido a lei, ele tenha deliberado justamente, verdadeiramente, as eríneas estão o infernizando. Então ele ficou infeliz, mesmo fazendo certo, ok? E aí a gente vai para a carta 9, o 9 de espadas. E a gente vê no 9 aí Orestes. Tá sozinho, não tem ninguém do lado de Orestes. As eríneas estão sobre as nuvens, cada uma com 3 espadas na mão, né, com feições horrendas. E elas ficam ali colocando medo, pavor, pensamentos inomináveis na mente de Orestes, entendeu? E aí essa carta é legal. A gente pensar o seguinte: Orestes pensou bem e agiu bem, e isso deixou ele infeliz. Isso deixou ele infeliz porque ele associou o pensamento abstrato à imaginação criativa. E quando você faz isso em momentos de crise, em momentos de tristeza, você potencializa o sofrimento. Vamos entender? Eu preciso mudar de emprego. Então, eu vou deliberando a respeito disso, não é agradável, mas eu preciso fazer algo porque aquele emprego, infelizmente, está, estagnando a minha vida. Então, eu deliberei, isso não me deixou feliz naquele momento, mas eu deliberei bem. Se eu trazer a imaginação para a questão e começar a alimentar aquele mal-estar com a minha imaginação, eu vou pensar o absurdo, vou passar fome, vou morar na sarjeta, e aí eu começo a viajar em situações que estão longínquas, que não têm às vezes a menor condição de acontecer, e eu fico sofrendo naquelas histórias mentais. E é isso que está acontecendo com Orestes aqui no 9 de espada. Ele está deixando a imaginação criativa se associar ao pensamento abstrato num momento que não é de alegria, de felicidade. Isso está potencializando o sofrimento dele absurdamente. Veja, as eríneas não causaram nenhum dano no seu corpo. Elas estão lá no alto, acima das nuvens, no campo da abstração. Então, ele está pensando com a imaginação potencializando o seu sofrimento, ok? Então, deliberou bem, agiu bem, fez o que é justo e correto. Não alcançou a felicidade ainda? Não deixe os pensamentos serem tomados pela imaginação. Porque é igual ficar com medo no quarto escuro. Você está num quarto escuro, houve um barulho, você não reconhece o barulho. Se você deixar a imaginação tomar conta do seu pensamento abstrato, é um monstro, é um demônio, é um espírito, é um assaltante, é um estrupador. Você vai ao infinito. Então, não deixe a imaginação dominar o pensamento abstrato em momentos de crise. Vai lá e acende a luz. Vai lá e verifica qual foi o barulho. Você vai ver que às vezes foi o vento. Uma coisinha que caiu, o gatinho que moveu alguma coisa. Não tem monstro nenhum, bandido nenhum, estrupador nenhum, demônio nenhum. Legal? Então essa carta nos ensina isso. E aí, finalmente, a tão esperada carta do 10 de espadas. Quando essa carta sai, dá um alívio, porque essa história é pancada, hein, pessoal? Isso dá um filme que, se o pessoal de Hollywood tivesse juízo, parava de fazer tanto filme ruim e besta e fazia um filme fenomenal, né, com uma história dessa. O 10 de espadas
é o 10 da intercessão divina. Você chegou no máximo do sofrimento. E o máximo do sofrimento é quando seu pensamento abstrato não consegue mais se dissociar da sua imaginação. Então você não está feliz e sua imaginação potencializa isso pensando absurdos. Você está no máximo do sofrimento. Você está no chão, olha lá, ó, posição de conchinha, posição fetal. Não aguento mais nada. Cheguei no fim da linha. Mas ele fez isso dentro do templo de Atenas. Ele usou a sua última capacidade de pensamento abstrato para fazer uma oração. E Atenas, a quebradora de maldição, veio até ele. E olha, botando a mão para as Erinias. Pica a mula, daqui vocês não passam. Legal? O cenário todo obscuro, o sol já nasce lá atrás. Orestes, por que está no chão então? Porque quebrou-se a maldição, mas a conjuntura ainda tem que se solucionar. Atenas diz para Orestes: sua maldição está quebrada, eu estou intervindo a seu favor, mas você vai viajar para a Táurida e vai trazer a estátua de Ártemis que está lá no templo, para Ártemis ser adorada aqui também. Um amigo de Orestes, chamado Pálias, não é Pélias, o da história lá de Jasão, é Pálias, vai com ele. Eles eram muito amigos. Porque Orestes estava doidinho, né? Estava em devaneio, estava desorientado, em agonia, em sofrimento. Tanto é que ele chega lá na Táurida e ele vê umas ovelhas e ele acha que as ovelhas são as Erinias. Ele ataca as ovelhas. Aí os pastores o capturam e o levam no templo diante da suma sacerdotisa. Essa suma sacerdotisa interroga os dois. De onde vocês vêm? E eles falam de Argos. Ela olha, eu também sou de Argos, tenho tanta saudade, queria saber como está meu irmão Orestes. E aí Pálias olha para ela e a reconhece. Era Efigênia, que tinha sido transportada por Ártemis para a Táurida. Ela era a suma sacerdotisa. E Pálias fala: não, este aqui, Orestes, é seu irmão. É porque ele está atormentado pelas Erinias. Aconteceu isso e aquilo. E aí Efigênia fica toda feliz. E Orestes também fica feliz. E aí eles combinam de fugir. Efigênia diz aos outros sacerdotes: olha, esses indivíduos contaminaram a nossa estátua com as suas impurezas. Então nós vamos levar a estátua lá para o mar. Quem vai levar, inclusive, é esse homem Pálias. Essa é a pena dele. E ele vai deixá-la no mar para a estátua ser purificada. Eu vou vigiar pessoalmente esse outro homem, que nós vamos condenar à morte, chamado Orestes. Então, à noite, ela pega Orestes, já tinha encomendado um barco, o barco estava lá, eles colocam a estátua e voltam para Argos. Olha como Atenas foi magnífica, é infinitamente mais do que você imagina ou pede. Agora imagina se Orestes tivesse feito isso lá na carta 2. Vocês se lembram? Ele tinha evitado todo esse conflito, porque Ártemis também ia ajudá-lo. Atenas não só livrou ele da maldição, como fez ele reencontrar com a irmã e reuniu a família aqui, em Argos. Mais do que isso, Pálias se casa com Efigênia. E Efigênia continua sendo suma sacerdotisa em Argos. E Orestes? Bom, Orestes se cura, assume o trono e se casa com a filha de Helena e Menelau, que era
a rainha de Esparta, então chamada de Hermione. Então Orestes unifica Argos e Esparta. E a história termina assim, feliz toda a vida. Então, eis a alegria dos tarólogos quando eles tiram uma carta dessa na leitura de um consulente. O consulente traz a carta, né? Ele polariza essa carta, por isso a carta sai para ele, entendeu? A carta significa que seus problemas acabaram e que seu futuro será melhor do que você pode imaginar. É o 10 de espadas. Bom, nós chegamos ao final. No próximo vídeo nós vamos estudar as cartas da corte. Elas são mais tranquilas. Eu espero que tenha ajudado, que tenha feito sentido. É uma história complexa, né? Complicada, parece assustadora, mas tem um final feliz, sensacional. Palas Atenas é sensacional, é magnífica, é tremenda, ela é fantástica, ela é um pensamento de Yod-Revorê maravilhoso, né? O Deus todo pensou Palas Atenas. Então, se fez sentido para você, é o protocolo, curta, compartilhe, comente e a gente se vê no próximo vídeo. Luz e paz para todos.